Capítulo 11. As diversas funções entre os órgãos ocos e os órgãos ocos extraordinários para digestão e eliminação. O imperador amarelo solicitou: tenho ouvido diversos comentários de diversos médicos. Alguns tomam o cérebro e a coluna espinhal como órgãos sólidos. Alguns os tomam como órgãos ocos. Alguns tomam o intestino e o estômago como órgãos sólidos. Alguns os tomam como órgãos ocos. Eles sustentam opiniões diferentes, mas todos insistem que o que dizem é o certo. Eu não sei a razão de seus diversos comentários e espero que possas me dizer. Tipó respondeu: os 6 órgãos, cérebro, coluna espinhal, ossos, vasos, vesícula biliar e útero de uma mulher são gerados de acordo com a energia da terra. Elas armazenam a essência e o sangue, como a espessura da terra que sustenta todas as coisas. Sua função é armazenar a essência e a energia a fim de nutrir o corpo sem deixá-las escapar para a parte exterior do corpo, e são chamados de órgãos ocos extraordinários. Os 5 órgãos, estômago, intestino grosso, intestino delgado, tríplice aquecedor e bexiga, são gerados conforme a energia do céu. Trabalham incessantemente, assim como o céu opera sem se deter. Eles eliminam sem armazenar e são chamados órgãos ocos para digestão e eliminação. Quer dizer que a água, os cereais e a energia turva são recebidos, mas não podem ser retidos no corpo por muito tempo. Porém, após decompostos, a essência é transportada e o refúgio respectivamente eliminado. O ânus é tido como o 6º órgão oco. Também tem a função de evitar que o refúgio seja mantido no corpo por muito tempo. A função dos 5 órgãos sólidos é armazenar a essência sem eliminar. Embora sejam constantemente preenchidos, não ficam repletos. Não se parecem com o estômago e o intestino, que ficam frequentemente repletos de água e cereal. A função dos 6 órgãos ocos é digerir, absorver e transportar a comida. Por isso, embora estejam constantemente cheios, no entanto, não podem ficar cheios como os 5 órgãos sólidos. Quando a comida entra pela boca, o estômago pode ficar repleto, mas o intestino então está vazio. E quando a comida entra no intestino, este fica cheio, mas o estômago fica vazio. Perguntou o imperador amarelo. Quando se inspeciona somente a condição de pulso, checou, apalpando, como se pode conhecer as condições das energias dos 5 órgãos sólidos, 6 órgãos ocos e dos 12 canais? Tipó respondeu: o estômago é o mar dos líquidos e a fonte dos 6 órgãos ocos. Todos os 5 sabores entram pela boca, são armazenados no estômago e são então digeridos e transportados pelo baço a fim de nutrir o sangue e a energia das vísceras. O pulso, quipou, concou, pertence ao canal do pulmão, taim da mão, e o canal do pulmão controla todos os pulsos. Por isso, todas as energias dos 5 órgãos são sólidos e dos órgãos outros se enraizam no estômago, e suas variações todas se refletem no pulso quipou. Quando os 5 odores, pútrido, queimado, adocicado, acre e rançoso, entram no pulmão pelo nariz e causam doença pulmonar, reduz a função nasal. Quando se trata uma doença, deve-se conhecer primeiro as condições da urina e das fezes, distinguir e analisar a condição do pulso, observar o espírito e a patogenia do paciente. Se o paciente for muito supersticioso e acreditar em fantasmas e deuses, não é necessário falar-lhe da teoria de tratamento. Se o paciente detestar a acupuntura e a terapia das pedras com todas as forças, não é necessário lhe dizer da capacidade relacionada ao tratamento. Se o paciente relutar em ser tratado, não é necessário tratá-lo através de métodos difíceis. Nesse caso, não esperar obter um efeito curador com qualquer tratamento. Capítulo 12. Tratamento que separa os pacientes das diferentes regiões. O imperador amarelo perguntou: quando a mesma espécie de doenças é tratada por diversos médicos de diferentes maneiras, todas as doenças podem ser curadas. Qual a razão? Tipó respondeu: deve-se às diversas condições locais.
No Distrito do Leste, onde o tempo é cálido como o ar da primavera, este estará próximo ao mar e à água. Como o distrito é rico na produção de peixe e sal, o povo do local gosta de comer peixe e sal. E estão acostumados a viver no local e gostam de sua comida. Mas quando o peixe for ingerido em excesso, irá fazer com que o calor perverso fique retido no estômago e nos intestinos. Quando o sal é ingerido em excesso, irá lesar o sangue do homem. A maioria das pessoas do local tem pele escura e fezes estriadas, e suas doenças, em sua maioria, são do tipo carbúnculo. É aconselhável tratar a doença com terapia de pedras, unturar com pedra. Por isso, a terapia das pedras provém do leste. No distrito do oeste, em sua maioria, deserto e de pedras, onde se produzem em abundância o ouro e o jade, o tempo é restritivo como o do outono. Os habitantes vivem nas montanhas e o vento geralmente é obstinado, com vento e poeira. O povo do local não usa seda ou algodão fino e, em sua maioria, dorme sobre algodão áspero e esteira de palha. Eles estão afeitos às comidas saborosas que podem fazer com que engordem. Nesse caso, embora raramente seus corpos possam ser lesados pelo mal exógeno, se arriscam a sofrer enfermidades viscerais devido à comida e às emoções. Ao tratar a doença, necessita-se de drogas. Por isso, a terapia por meio de drogas provém do oeste. No distrito do norte, em sua maioria, terras altas, onde o vento é frio, que se oculta e esconde como o inverno. O povo vive nas montanhas e colinas, e o vento frio frequentemente varre as terras geladas. O povo do local gosta do estado selvagem a fim de beber leite de vaca e de ovelha. Neste caso, suas vísceras podem facilmente contrair o frio e ocorrer a enfermidade da distensão abdominal. Ao tratar a doença, deve ser usada a moxa-bustão. Por isso, a terapia da moxa-bustão provém do norte. No Distrito do Sul, em sua maioria de terras baixas, onde o vento é quente como o verão, com uma energia yang abundante para produzir todas as coisas, devido à chuva, à abundância e o clima é delicado. As pessoas preferem comer alimentos ácidos ou picantes. Suas peles são densas e vermelhas, e elas contraem com frequência o mal do espasmo e da artralgia tipo úmido. Ao tratar a doença, aconselha-se a terapia por acupuntura com os 9 tipos de agulha. Por isso, a terapia por acupuntura com 9 agulhas é proveniente do sul. No Distrito Central, em sua maioria de terras niveladas e onde há umidade, os produtos naturais são abundantes. As pessoas têm comida suficiente para comer, sem sofrer preocupações ou situações duras. Por isso, a maioria das enfermidades que as pessoas contraem são a flacidez muscular e a friagem das extremidades, e também o frio e o calor. Ao tratar as doenças, deve-se aplicar o exercício dos membros e a massagem. Por isso, as terapias do exercício dos membros e da massagem foram transmitidas da região central. Já que um médico zeloso pode inferir todos os tipos de terapias de forma apropriada, de acordo com a condição específica da doença, então, embora os tratamentos para a mesma doença sejam diferentes, eles podem curá-las. Capítulo 13. Acerca da terapia de transformar a mente e o espírito. O Imperador Amarelo perguntou: disseram-me que nos tempos antigos, quando um médico tratava uma doença, ele apenas transformava a mente e o espírito do paciente a fim de extirpar a fonte da doença. Nos dias de hoje, o paciente é tratado internamente com remédios e externamente com acupuntura. No entanto, algumas das doenças são curadas, mas algumas delas não podem ser. Por quê? Tipó respondeu: nos tempos antigos, o povo vivia em cavernas agrestes, rodeados de pássaros e bestas. Afastavam o frio pelo próprio movimento e se evadiam do verão quente. Viviam à sombra. Eles não tinham nenhuma sombra no coração por admirar a fama e o lucro. Não tinham cansaço no corpo por procurar uma posição mais elevada.
Por isso, dificilmente se poderia ser invadido pelo mal exógeno nesse ambiente calmo e tranquilo. Por isso, quando alguém contrai uma doença, não eram necessários tantos remédios para curar internamente. A acupuntura para curar externamente, mas somente alteravam a emoção e o espírito do paciente. Só era necessário cortar a fonte da doença. Mas hoje em dia, a situação é diferente. As pessoas tanto são perturbadas pela ansiedade interna do coração, como feridas pelas dificuldades externas do corpo, juntamente com o descuido do paciente, violentando as regras da sequência do clima das 4 estações e a friagem e o calor da manhã e da noite. Quando o mau larápio invadir sem cessar, as vísceras do paciente serão feridas por dentro e os orifícios serão feridos por fora. Se a doença contraída for leve, seguramente irá se transformar em uma doença séria. Se a doença contraída for séria, o paciente com certeza morrerá. Por isso, hoje em dia, a doença não pode ser curada somente cortando-se a fonte da mesma. Disse o Imperador Amarelo. Bem, espero que quando eu for diagnosticar um paciente, eu possa distinguir se a doença é passageira ou séria, decidir sobre os pontos duvidosos da doença e saber lidar com o seu essencial, de maneira clara como se iluminado pelo sol e pela lua. Podes me dizer o que devo fazer? Tipó respondeu. Os primeiros reis davam importância à inspeção da condição da compleição e do pulso, e isso foi manipulado pelos mestres no passado. Nos tempos antigos, havia um médico cujo nome era Daidi. Ele estudou os princípios da compleição e do pulso ao ponto de se comunicar com a divindade. Ele podia aliá-los aos 5 elementos, metal, madeira, água, fogo e terra, às 4 estações, ao yin e ao yang, aos ventos perversos de todas as direções e às 3 dimensões, não se separando do princípio de norma regular da compleição e do pulso, e ele pode observar a essência profunda do intercâmbio mútuo. Por isso é importante que se observe a compleição e as condições do pulso para saber o essencial sobre a doença. A compleição é como o sol, que tem diferentes condições nos dias bonitos e nos dias nublados. E o pulso é como a lua, que tem diferentes condições de crescente e minguante. É muito importante um diagnóstico a fim de observar cuidadosamente o brilho e o escuro da compleição e a diferença de estenia e astenia do pulso. Em suma, as variações e compleições de um pulso correspondem às variações das energias das 4 estações. Os primeiros reis conferiam grande importância ao princípio, já que está de acordo com a divindade. Se algum puder lidar assim com o diagnóstico, poderá ajudar o paciente a evitar a morte e a sobreviver. Quando a vida do paciente for prolongada, ele irá lhe exaltar como um rei dos sábios. Pelos idos dos tempos antigos, o médico frequentemente tratava o paciente quando a doença já tinha ocorrido. Ele tratava com decocção por 10 dias a fim de retirar a artralgia e o vento perverso. Se o paciente não se curava em 10 dias, aplicava-se a ervanária. É muito importante que se trate com ervas medicinais e a cooperação do paciente é muito importante da mesma forma. Nesse caso, a energia perversa pode ser submetida e a doença pode ser curada. Mas os médicos das gerações posteriores tratam os pacientes de forma diferente. Eles não tratam de acordo com as mudanças do tempo e das 4 estações. Eles negligenciam a importância da compleição e do pulso e não distinguem a condição excelente ou adversa da compleição e do pulso, mas fazem uso da decocção e da acupuntura a fim de tratar respectivamente o interno e o externo, após a doença já ter tomado forma. Alardeia seu efeito curador acerca do tratamento que aplica, supondo que a doença possa ser curada sem sombra de dúvida, mas finalmente a doença anterior ainda permanece e algumas doenças novas se acrescentam. Disse o Imperador Amarelo. Desejo ouvir alguma teoria fundamental acerca do tratamento.
disse Tibó. O eixo mais importante do tratamento é manter-se fiel à inspeção da compleição do paciente e sua condição de pulso, e insistir nesse mais elevado princípio. Se a fonte da doença for compreendida numa sequência errada ou deixar de obter a cooperação do paciente, o tratamento não terá sucesso. Quando alguém ajuda um rei a governar um país como este, o país será subjugado. Ao tratar, deve-se, em primeiro lugar, remover a doença mais antiga e então tratar a doença contraída recentemente. Supõe-se que quem puder tratar dessa forma irá obter a fama de médico habilidoso. Disse o imperador amarelo. Agora desejo ouvir acerca do princípio fundamental de tratar, e o âmago de suas palavras não deve se isolar na inspeção da compleição e da condição do pulso ao tratar, o que eu ainda não ouvi. Disse Tibó. Há ainda um outro eixo importante. Perguntou o imperador. O que é? Disse Tibó. É o diagnóstico através das perguntas. O imperador amarelo perguntou. Como fazê-lo? Disse Tibó. O paciente deve ser deixado sozinho na sala. As janelas e as portas devem estar fechadas para eliminar toda dúvida dele e inquiri-lo confidencialmente em detalhe acerca da condição da doença. Após inquirir, dirigir-se às condições de compleição e pulso. Se a compleição do paciente for lustrosa e o pulso que bate for calmo, a isso se chama espirituosidade e a doença pode ser curada. Quando a compleição do paciente não for lustrosa e seu pulso deixar de corresponder às variações sazonais, a isso se chama depressão do espírito. A doença não pode ser curada de forma alguma. Disse o imperador amarelo. Bom, eu suponho que tenhas dito tudo corretamente. Capítulo 14. Sobre a sopa de arroz, o vinho turvo e o vinho doce. O imperador amarelo perguntou: qual é o método de fazer a sopa de arroz, o vinho turvo e o vinho doce com 5 cereais? Tibó respondeu: manter o arroz com casca em fermentação e os pendúculos de arroz como combustível, já que a energia do arroz com casca é completa em relação à de todas as estações e direções, e que o pendúculo do arroz é robusto. Perguntou o imperador amarelo: por que isso? Tibó respondeu: o arroz com casca recebe a energia harmoniosa do céu e cresce na terra de altitude e centralização correta. Por isso, recebe a energia que é mais completa, já que é colhido na estação correta, e o pendúculo de arroz é mais robusto. Disse o imperador amarelo: nos tempos antigos, a sopa de arroz, o vinho turvo e o vinho doce, preparados pelos médicos, eram usados nos sacrifícios e para entreter os convidados, mas raramente usados para tratar a doença. E isso por quê? Tibó respondeu: nos tempos antigos, a sopa de arroz, o vinho turvo e o vinho doce eram preparados eram usados na contingência. Por isso, eram raramente usados para tratar a doença. No decorrer dos tempos antigos, o povo dava menos atenção à conservação da saúde e seus corpos se tornavam fracos. Mas quando o mal exógeno lhe levou vantagem em invadir, após o paciente ter ingerido um pouco de sopa de arroz, vinho turvo e vinho doce, a doença estava curada. O imperador amarelo perguntou: nos dias de hoje, embora se tome um pouco de sopa de arroz, vinho turvo ou vinho doce, não se tem certeza de curar a doença. E isso por quê? Tibó respondeu: nos dias de hoje, quando as pessoas contraem a doença, é necessário tratá-las internamente com remédios ou picando com acupuntura de pedra, ou externamente com moxa-bustão, a fim de curar a doença. Disse o imperador amarelo: quando o corpo do paciente está em declínio, seu sangue e energia estão esgotados. Por que o tratamento é ineficaz? Disse Tibó: isso porque o espírito do paciente não pode mais desempenhar seu papel. O imperador amarelo perguntou: o que queres dizer com isso? Disse Tibó: a acupuntura e a terapia das pedras somente podem conduzir o sangue e a energia,
mas não podem fazer nada com o espírito e com a consciência do paciente. Se o espírito e a energia do paciente tiverem desaparecido, seu desejo e consciência estiverem dispersas, a doença não pode ser curada de maneira alguma. Desde que o espírito do paciente está declinando e sua energia está se dispersando, as funções de sua energia Wong dentro dos vasos para nutrir o corpo todo e a energia Wei do lado de fora dos vasos para umedecer a pele e as estrias já não podem mais ser recuperadas. A razão da doença ter chegado a condição tão sérias é a indulgência excessiva do paciente no desejo sexual, juntamente com a ansiedade infinita que aflige seu coração, fazendo com que seu espírito e energia feneçam, sua energia Ron se esgote no sangue e a energia Wei diminua. Já que o espírito e a energia estão se separando do corpo, sua doença não pode ser curada. Disse o imperador amarelo. Quando a doença estava no seu estágio inicial, era quase superficial e simples. O mal só estava escondido na pele e a doença poderia ter sido curada com facilidade. Mas o médico se certificou que a doença já tinha tomado forma e que deveria ter sido cuidada antes. Por isso, tanto a acupuntura quanto a decocção teriam sido eficazes. Mas, de fato, muitos médicos no presente momento conhecem bem a maneira de tratar. Muitos parentes e amigos fazem companhia ao paciente para cuidar dele, ouvindo sua voz e observando sua compleição todos os dias. Como se pode dizer que o tratamento não foi feito em tempo hábil? Disse Tipó. O paciente é a raiz e o médico é o ramo. Devem ser compatíveis. Naturalmente, é necessária a cooperação do paciente, mas apenas a cooperação do paciente sem um bom médico não basta. Também se pode falar em incompatibilidade da raiz com o ramo, e o mal também não pode ser mais removido. Disse o imperador amarelo. Algumas doenças não se originam na superfície corporal, mas a partir de lesão direita das 5 vísceras. Seus sintomas parecem ser esvaziamento do fluido corporal, definhando das atividades espirituais, consumo da energia do sangue do interior e dispersão externa da energia Wei. O paciente fica emaciado e mole e não se recomendam roupas apertadas no corpo. Posteriormente, surgem câimbras nos 4 membros, emaranhando a energia intermediária. Em suma, a energia vital das vísceras se emaranha por dentro e se torna inconsistente por fora. Como se deve esse tipo de paciente ser tratado? Tipó respondeu. Ao tratar, deve-se harmonizar os canais yin e yang dos órgãos sólidos e ocos, remover o sangue estagnado e eliminar a água acumulada para fazer o paciente exercitar levemente suas extremidades, fazer com que a energia yang se espalhe gradualmente. Depois tentar fazer com que o paciente transpire cuidadosamente e conserve sua urina desobstruída, além de dar ao paciente, de acordo com a condição, remédios no devido tempo. Quando a energia yang estiver se espalhado nas 5 vísceras do paciente, será eliminada a estagnação nas mesmas. Seguramente sua essência e energia vão se regenerar. Seu corpo certamente ficará mais forte. Seus ossos e músculos novamente suplementarão um ao outro. E sua energia interior estagnada será naturalmente removida. Disse o imperador amarelo. Bom,